Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um tutorial de desenho de máscara aqui do canal Família Di. Se você é novo no canal e não é inscrito, então corre aqui embaixo, se inscreve, habilite o sininho para ficar sempre por dentro das novidades. E se você gostou do conteúdo, já deixa aquele like que pra gente é muito importante, faz o nosso trabalho ser divulgado para mais pessoas, sem falar que é um incentivo para nós continuarmos produzindo esse conteúdo para vocês. Então, como eu falei, hoje eu vou desenhar esse molde de máscara aqui para vocês. Essa máscara a Débora soltou anteontem, é a máscara formato andorinha invertida. Por que andorinha invertida? Porque no molde andorinha, aquela cauda ela fica aqui na parte de baixo. Só que ela tem um recorte diferente embaixo e a cauda da andorinha ela fica para cima. Então ela dá um desenho super legal aqui, até lembra um pouco aquela máscara que eu modelei, a Rottweiler. Só que essa fica mais bem acabadinha, né? E ela é muito confortável, porque pelo fato dela não ter costura em cima do nariz, então ela veste super bem. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Essa daqui a Débora fez no tamanho, né, para ela, então para mim ficou um pouquinho apertadinha, mas olha, o que eu já digo para vocês, ela veste muito bem no rosto, e a ideia que eu tive quando eu fiz a máscara Rottweiler, né, de que a parte de cima sem costura deixaria a máscara mais confortável, ela se comprova nessa máscara aqui. Então, se você se incomoda um pouco com aquela costura aqui bem no centro da máscara, essa máscara vai cair muito bem para você. E o molde está super fácil de desenhar. E um detalhe, esse molde aqui, embora ele seja todo geométrico, né, todo reto, nós utilizamos um compasso para desenhar. Então eu uso o compasso para transferir as medidas, e para quem não tem compasso, não fique preocupado. Olha só, eu ensinei aqui como utilizar aquela nossa tirinha de papel, o nosso serviço técnico de emergência, vulgo gambiarra, mas que funciona muito bem para vocês desenharem essa máscara. Então, acompanhe o tutorial aí, eu ensino a fazer dos dois jeitos, com compasso e com a nossa tirinha perfurada. Então acompanhe e depois me diz se você gostou. Então, pessoal, para o desenho do nosso molde, nós vamos precisar de uma folha de sulfite, uma régua, um compasso. Aqui eu estou usando esse compasso adaptado com caneta para poder fazer as marcações. E esse é o detalhe desse molde. Embora seja um molde totalmente reto, nós vamos usar aqui o compasso e eu vou mostrar para vocês como transferir as medidas com ele. Se você não tem compasso, não tem problema. Lembra daquele esqueminha que eu fiz com vocês no outro vídeo? Pois bem, eu já deixei aqui, olha, o meu compasso improvisado com todas as medidas e ele já está furado. Então vai ficar bem fácil da gente fazer. Depois eu explico para vocês como eu uso essa tirinha de papel perfurada. E, como sempre, a nossa caneta para ficar bem visível o desenho aí no molde. Então vamos começar traçando as dimensões totais da nossa máscara. Eu vou desenhar aqui para vocês a máscara tamanho G. Vocês vão aplicar as mesmas técnicas que eu vou utilizar aqui para fazer qualquer tamanho de máscara que você queira, basta que para isso você tenha aí o projeto aberto no seu celular. Então começamos marcando 20 centímetros, marca aqui embaixo, marca ali em cima para que você tenha a paralela perfeita e você vai riscar 14 centímetros, unindo esses dois pontos. Então vem aqui, marca 14 centímetros, então ele vai ter 14 na largura, marca de um lado, marca do outro lado e traça 14 por 20. Esse daqui não dá para fazer com a folha dobrada, porque a minha menor medida aqui, 14, se eu faço na metade da folha, ele já não vai dar, eu já não vou conseguir, ele vai ficar com 13 e pouquinho. Então vamos usar a folha assim, e aí essa tira que sobrar você guarda, a gente sempre usa para fazer alguma coisinha, tá certo? Vamos lá então, vamos começar lançando a primeira medida aqui no canto inferior, 3 centímetros, marca dois pontos distintos para você poder puxar essa nossa paralela. Então marquei aqui, olha, 3 centímetros e vou riscar
mais 3 centímetros e meio. Então vem aqui na régua, marquei um ponto com 3 centímetros e meio. Já pode fazer aí o seu segmento, 3 por 3,5. Tudo bem? Perfeito. Agora, para aqui e vamos para a parte de cima. Na parte de cima, eu vou riscar 5 centímetros e meio. Opa, perdão, marquei antes aqui, ó. 5 centímetros e meio. E vou marcar também mais 6 centímetros e meio. Então, 6,5. Ignora esse primeiro tracinho que eu fiz errado aqui, olha. Então, a medida correta, 5,5. E depois desse ponto, mais 6,5 centímetros. Agora, eu vou marcar para dentro da máscara 2 centímetros. Vem aqui, risca 2 centímetros. E para esse lado, você também vai marcar mais 2 centímetros. Esse trecho da máscara de 2 centímetros por 2 centímetros, você já pode fazer uma linha tracejada, porque vai ser a dobra. Tudo certo? Maravilha, estão acompanhando aí, né? Então, vamos agora fazer uma marcação nessa parte inferior. Vamos marcar 18 centímetros e meio. Então, vem aqui, quase no limite da máscara, 18 centímetros e meio. E agora, começamos a distribuir as dimensões usando o nosso compasso. Reparem que simples que vai ser daqui para frente. Eu abro aqui o meu compasso com 10 centímetros. Então eu coloco a ponta seca do meu compasso no zero aqui da régua e a outra ponta do compasso eu vou abrir em 10 centímetros. Então pego essa medida e transfiro para cá. Coloco a ponta seca nos 18 centímetros e meio e eu vou riscar 10 centímetros até tocar a linha lateral. Então toquei o meu primeiro ponto aqui. Essa linha, ela tem 10 centímetros. Já vamos fazer a união dos pontos. Agora, eu vou marcar aqui na minha régua a dimensão de 8 centímetros,8. São medidas bem precisas, então seja precisa aí também. 8,8. Dá quase 9 centímetros, tá vendo? Agora, desse ponto que eu acabei de marcar aqui, eu coloco a ponta seca do meu compasso e eu vou fazer um pequeno arco. Deixa ele quietinho ali. Agora eu venho desse ponto e eu vou puxar para dentro 9 centímetros,1. Coloco a minha régua novamente aqui e uso de referência 9 centímetros,1. Então é uma diferença muito pequena da primeira medida para a segunda. Coloco a minha ponta seca do compasso nessa marquinha dos 2 centímetros e eu traço até cruzar as duas linhas aqui. Repara que criamos um ponto de intersecção das duas linhas. Eu vou fazer esse ponto ligar lá em cima e depois eu vou trazer esse ponto para cá. Então reparem que é muito fácil construir a máscara usando o nosso compasso. Para esse lado aqui, eu vou subir 3,5 centímetros. Então, como eu já tenho 3,5 centímetros marcado aqui, eu posso usar como referência, olha, essa dimensão. Coloco a ponta seca do meu compasso no limite aqui, olha, dos 3,5 e vou fazer uma semicircunferência. Ó, faço um tracinho para cá. Agora, olha como é simples, pessoal. Agora eu vou puxar desse ponto aqui para cá 7 centímetros. Então venho, marco 7 centímetros no meu compasso, coloco a ponta seca no número 2 e eu cruzo, olha só, até eu ter mais um ponto de interseção aqui, olha. Esse ponto, novamente, eu vou ligar aos 3,5 e depois eu vou ligar esse ponto até os 2 centímetros. Dessa forma, a gente consegue fazer a máscara com bastante tranquilidade e precisão, sem precisar de muitas coordenadas. Basta que para isso nós tenhamos aí os segmentos das retas e os nossos pontos de ancoragem. Agora eu vou fazer o mesmo molde utilizando o pedacinho de papel ao invés de usar o meu compasso. Acompanha aí. Então, para nós utilizarmos a tirinha de papel como se ela fosse o nosso compasso, vamos começar novamente para vocês entenderem. Aqui eu já marquei todas essas dimensões que eu tracei anteriormente. Como eu descubro essas medidas no nosso molde? Primeiro, vocês vão abrir o molde no celular de vocês e vão identificar essas medidas. Aqui, como eu falei, eu estou utilizando a máscara tamanho G.
mas se você pegar a máscara GG, AM ou AP, essas dimensões vão ser diferentes. Você vai pegar essa medida aqui, você vai pegar essa outra medida e você vai pegar a medida maior. Por que isso? Se você observar, esse ponto ele não tem uma dimensão exata para cá, da mesma forma que esse ponto também não tem. Então, nós temos que pegar as referências que nós temos e lançar as que nós não temos através do nosso compasso. É um pedacinho de papel e, como eu falei, né? Eu dimensionei a partir do 0, 3,5, 7, 8,8, 9,1 e 10. Então, todas as dimensões que eu preciso, elas estão aqui. E o que eu vou fazer? Para simular a nossa ponta seca do compasso, eu vou utilizar um abridor de casa, que é essa pecinha aqui, que a gente usa para desmontar a costura, ou então também posso utilizar um alfinete. Se você não tiver essa pecinha, você pode usar um alfinete. Basta que ela seja suficiente para travar ali o papel. Então, vamos acompanhar, porque é um modo muito fácil de você fazer em casa e você não fica dependente de instrumentos de desenho. Repetindo, vamos traçar a área útil da nossa máscara, que é de 20 centímetros. Marquei de um lado, transfiro 14 centímetros para o outro lado e eu vou fechar o meu retângulo. Até aqui, tranquilo, né? Agora vamos começar novamente lançando as medidas. 3 centímetros aqui na parte de baixo. Marca 2 pontinhos com 3 centímetros e risca 3,5 centímetros. Já vou aproveitar que eu estou aqui e já vou marcar 18,5 centímetros, que já é onde vai ficar a dobra do nosso tecido. Agora, corro lá para cima, marco 5,5 centímetros e vou marcar aqui 6,5 centímetros. Agora eu desço 2 centímetros a partir desse ponto, mais 2 centímetros a partir desse outro ponto, e nós podemos unir esses dois pontos utilizando linha tracejada, que essa vai ser aquela dobra para colocar o elástico na nossa máscara. Perfeito, minha gente! Agora vem aquela parte gostosa de traçar as nossas curvas. Lembra? A primeira curva que nós vamos fazer aqui é uma curva de 3,5 centímetros. Então eu pego a minha fitinha de papel, que já está toda marcada com as medidas, coloco a ponta seca do compasso aqui no 0 e eu coloco esse ponto em cima do pontinho que eu acabei de traçar aqui. Faço o arco usando 3,5 centímetros. Olha que fácil, hein, gente? Agora, lá na parte de cima, eu vou traçar 7 centímetros. Então, coloco mais uma vez a ponta seca do meu compasso nesse ponto e aí eu vou traçar com 7 centímetros. Onde os pontos se cruzarem, eu vou fazer aquela união usando a canetinha um pouco mais escura. Marco de um lado, marco do outro lado. Então, lembrando, aqui eu tenho 7 centímetros, aqui eu tenho 3,5. Agora, vamos finalizar a máscara desse lado. Traço primeiro os meus 10 centímetros aqui. Então, mais uma vez, ponta seca do compasso nesse ponto 0 aqui. E com a ajuda de uma caneta de ponta fina, eu vou traçar 10 centímetros. Olha lá, criei o meu ponto com 10 centímetros. Já faço a união desse ponto para não me perder. E agora nós só temos mais duas medidas para fazer aqui, a parte do nariz da nossa máscara. Essa chama-se máscara andorinha invertida, porque ela tem uma semelhança muito grande com a máscara andorinha, porém a parte da cauda da andorinha ela não fica para baixo. Nesse molde, essa cauda fica para cima. Vamos lá. Ponta seca do compasso no 0. Nesse ponto, marquei aqui. Nesse ponto aqui, olha, nessa curva, eu risco com 8,8. Faço uma semicircunferência aqui. E agora, vou trazer a minha ponta seca do compasso, né, o meu 0 aqui para cima, marco e coloco ele ali. E agora eu vou riscar com 9,1. Olha que simples, gente. É muito fácil, não tem motivo para você não fazer essa máscara. Ligo os dois pontos e o meu molde está pronto. Reparem que não há diferença nenhuma na que eu usei o papelzinho para fazer e nessa daqui que eu usei o compasso. Então, gente, olha só, essa daqui eu desenhei usando o meu compasso e esse daqui
eu usei a nossa tirinha de papel. Reparem que não há diferença, os moldes eles ficam absolutamente idênticos. Então, você não tem compasso para fazer o seu desenho, não tem problema. Olha só, basta que para isso você utilize um pedacinho de papel todo perfurado. Gente do céu, é muito fácil, né? Eu arrisco dizer que é mais fácil até fazer com a tirinha do que com o compasso. Você prepara a sua tirinha antes, olha, e vai lá rapidinho, desenha a sua máscara. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostaram, não esqueça, deixa aquele like pra gente. E se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Desce aqui, se inscreve e habilite o sininho para ficar sempre por dentro das novidades do canal. E ó, não esquece, segue a gente aqui nas redes sociais também para vocês verem os bastidores do canal, certo? Um beijo, um bom fim de semana para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!